Salve, salve galera! Aqui é Robson Rocha, dando início a esse canal que vai falar de qualquer coisa aleatória. Como você pode ver ao fundo, rolando o UFC Paris, hoje é 28 de setembro de 2024. O evento é o Renato Moicano versus Benoit Saint-Denis, mas a pauta não vai ser essa hoje. Vai rolar de fundo ali, mas o assunto que eu venho trazer hoje não é este. Apesar, nossa, um nocautaço ali. Não vi nem quem foi. Ah, foi o adversário do Matt Frivola que venceu. Mas beleza, vamos lá. O papo hoje é sobre algo que circula no universo da música, do próprios esportes de combate, no futebol. Ah, quem é o maior? Quem foi o melhor? Quem é melhor que quem? E aí vem a pergunta: o que tu pensa sobre isso, Robson? O que eu penso sobre isso é muito particular. Um golinho do chimarrão, que é importante, né? Para molhar as palavras, né? O que eu penso é que essas comparações elas são um pouco injustas. Porque, por exemplo, assim, ó, tem aquela velha história. Ah, Pelé foi o maior de todos e não tem como comparar com mais ninguém. Bom, o Pelé é um cara que tá. Enfim, é outro nível, sabe, de comparação. E sim, mas ao contrário do que muitos podem achar, eu penso que hoje Cristiano Ronaldo e Messi podem vir a se sentar no mesmo restaurante que frequentava o Pelé. Mas beleza, não estou dizendo quem é melhor que quem. O ponto que eu quero chegar é que assim, ó, seja no mundo da música, seja no futebol, no MMA, a gente tem que comparar, se é para que tem que existir uma comparação, seja de pessoas de mesma época, de mesmo momento de carreira, por exemplo, e no caso da música especificamente, de mesmo gênero. Ah, que eu acho que uma banda que me surge na cabeça, que foi uma grande influência da minha infância, foi o Guns N' Roses, que existe gente que vem querer comparar o Guns com bandas da atualidade, bandas de hoje. E aí eu digo o seguinte, meu, o Guns conversa com o Motley Crue, o Guns conversa com o Skid Row, o Guns não conversa com o Pink Floyd, que é uma banda anterior. O Guns não conversa com o Led Zeppelin, que é uma banda anterior. O Guns conversa com as bandas dos anos 80. Assim como o Pink Floyd conversa com a galera dos anos 70. Conversa com Led Zeppelin, conversa com Deep Purple, conversa com Scorpions. Scorpions até não, porque o Scorpions é um pouquinho mais pra frente, né? Mas acho que essas bandas elas têm que conversar com bandas de sua época. Times de futebol, no caso, grandes elencos, eles conversam com os elencos também de sua época. Vamos pegar o próprio Grêmio, que foi muito veteroso nos anos 90 ali, a Libertadores 95, o Brasileiro de 96, num período que tinha o todo-poderoso Palmeiras com o aporte financeiro da Parmalat. Eu acho que esse time pode conversar com o time do Grêmio. Tu pega também ali o São Paulo de 92 com Raí, Miller e Companhia Limitada. Esse time conversa com o time do Grêmio de 95, com o time do Palmeiras da Parmalat. Podemos lembrar também do Vasco lá de 99. 99 que o Vasco ganhou a Libertadores. Então eu vejo esses times conversando com os times desta década. O Flamengo do Zico. Este Flamengo do Zico, lá de 80, os anos 80, conversa com os times dos anos 80. Então, fica muito chato, sabe? A gente ficar fazendo comparações de momentos distintos da época. O Anderson Silva, por exemplo, do MMA, ele conversa e pode se questionar o Anderson Silva com o Jorge St-Pierre, que lutou na mesma época que ele também, com o José Aldo. E aí, talvez aí venha a grande polêmica. Peraí, tu tá falando de três caras de categorias de peso diferentes. Talvez alguém tenha razão em questionar isso. Mas o ponto que eu quero chegar é que essas conversas de quem é o GOAT, the greatest of all time, é muito superficial tu querer ficar apontando
um cara de hoje, um cara de 20 anos atrás? Eu acho que não cabe. Eu tenho um lutador que eu sempre fui muito fã, e, e às vezes ele é pouco citado, é o Marco Ruas. O Marco Ruas, no meu entender, é o verdadeiro inventor do MMA, porque ele que falava. O cara vem me socar, eu agarro. O cara que vem me agarrar, eu soco. É algo assim que ele falou. Então, gente, vamos pensar desse jeito assim, ó. Quer comparar? Compara. Mas sendo os caras que frequentam o mesmo restaurante. Não gente de restaurantes diferentes. E isso vale para tudo, como eu falei. Para música, para o futebol, para o MMA e qualquer outro esporte. Por exemplo, agora me ocorreu agora aqui. Tem gente que compara a geração de prata do vôlei com a geração de ouro depois que veio a ser campeã lá em Barcelona. Eu vejo que se não tivesse existido a geração de prata, nós não teríamos a geração de ouro. E eu vou lembrar que para o Brasil, por exemplo, ser pentacampeão mundial, precisou que tivesse o primeiro título lá em 58. Então, assim, ó, temos que ter respeito pelas pessoas que fizeram a coisa iniciar, sabe? Temos que ter respeito por quem deu o pontapé para essa geração toda. E talvez alguém até pense, tá, e o que tu pensa sobre lá 1950? Bom, vamos deixar bem claro que eu nem era vivo em 50. Eu nem era vivo. Mas talvez se não fosse o Maracanaço, não tivesse a vergonheira de 54 que fez a seleção toda se repensar. Bom, papo de seleção é outro momento, outra conversa, mas eu defendo a seguinte questão. Comparar quem foi melhor, quem é pior, tem que ter essa régua. E para trazer um exemplo mais nosso aqui da música, eu vou lembrar do saudoso André Matos, que foi vocalista do Viper, do Angra, do Xamã, participou do Projeto Avantasia. O André Matos era talvez um dos músicos mais disciplinados da história da música. E talvez o cara mais técnico que eu já ouvi cantar ao vivo. Mas aí tu pensa, então ele é melhor que os macaco velho da antiga? Olha, se a gente pensar nos recursos técnicos que existem hoje, talvez ele possa ser, sim, um dos maiores. Talvez o maior, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu vou lembrar que ele sempre teve o Bruce Dickinson como inspiração, o vocalista do Iron Maiden. E talvez um grande sonho do André Matos, que para quem não sabe participou da seletiva do Iron Maiden, era ter um renome que o Bruce Dickinson tinha. E aí você me pergunta, tá, mas aí tu tá comparando? Não, cara, não tô comparando. Eu tô dizendo que o André Matos se espelhou no Bruce. Que pra mim é um dos maiores vocalistas da história, o Bruce Dickinson, vocal do Iron Maiden. Só que eu vou lembrar que o grande ídolo do Bruce Dickinson era o Ian Gillan, que era o vocal do Deep Purple. Se a gente for pensar na evolução técnica de cada um, é claro que o André Matos é o melhor de todos. Só que o André tinha no inconsciente dele um espelho. A gente sempre se espelha em alguém. E é nessa tentativa de se espelhar que faz cada vez mais com que os próximos sejam melhores. Sim, saiu muita porcaria também depois, é fato. Mas o ponto que eu quero chegar que essas conversas elas precisam ser nas prateleiras aonde elas pertencem, onde elas nasceram. Enfim, fica a reflexão. Gente, eu sei que eu acabei transitando por vários assuntos. Golinho pra molhar a goela, né? Ó, o do tricolor, né? Eu sei que eu transitei por vários papos aqui, mas eu acho que a mensagem que eu queria passar era essa. A questão do cabe comparações? Cabe essa discussão? Enfim, fica aí a reflexão. Quem gostou, curte, compartilha, segue aí, mete o sininho. Eu tô perdido com essa porcaria aqui, eu ainda tô aprendendo como é que é. E aqui o papo é assim, ó, sem cortes, sem edições, neste momento, até porque eu
Não que eu quero entregar algo de péssima qualidade para vocês aqui, não. Cada vez mais vamos tentar melhorar. Mas nesse primeiro momento é take único, como a gente chama, né, no mundo da música, né? Então é isso. Gente, forte abraço e até a próxima. Comenta aí!